Obrigado. Queria cumprimentar a senadora Fátima Bezerra e a senadora Gleice Hoffmann, que estão aqui conosco, e o restante da mesa. É um privilégio estar aqui. Por outro lado, eu fico pensando que eu queria estar aqui nessa mesa para discutir outras coisas. É lamentável, diante de números tão alarmantes que a gente ouve aqui, não só pela última fala, mas de outras falas que vieram antes, a gente está discutindo aqui piorar a situação. Eu acho que a nossa sociedade ela tem passado por um momento de insanidade. Eu nunca vi tanta insanidade como a gente vive atualmente. Nós estamos aqui num grupo ainda que resiste bravamente. A gente foi a primeira mesa, o deputado Laerte Tessa. Eu acompanhei as discussões na comissão da Câmara dos Deputados, e foram ali pessoas que fizeram apresentações brilhantes, com números dados, mas era a mesma coisa que falar para as pedras. É como se ninguém tivesse disposto a ouvir nada. Já há uma decisão, já existe uma ideia pré-concebida que os adolescentes e jovens do nosso país são os grandes os grandes causadores da violência. E aí, como o doutor Linto falou, eles foram eleitos como pódios expiatórios e já há uma decisão de criminalizá-los. Então, não adianta a gente colocar número algum aqui que alguns parlamentares dessa casa e da Câmara já têm uma ideia pré-concebida que é isso que vai resolver. E eu fico pensando em algumas afirmações que ele fez, por exemplo, de bandido irrecuperável. Eu trabalhei durante 10 anos da minha vida com meninos de rua, meninos com trajetória de rua, fui do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, e como eu vi jovens sendo recuperados, jovens que tinham uma trajetória que ninguém dava nada por eles, e eles conseguiram por causa que eles tiveram oportunidade. Então, não existe nenhum ser humano irrecuperável. Eu queria dizer para o deputado, se ele tivesse aqui ainda, se ele também considera que existem parlamentares que são irrecuperáveis. Inclusive, o parlamentar que ele citou, que é o autor da Lei 171, está preso por causa de corrupção e de outras coisas erradas que ele fez, o ex-deputado Benedito Domingues. Então, eu queria saber dele se ele também inclui nesta lista de irrecuperáveis, de bandido irrecuperável, muitos dos parlamentares que existem na Câmara e no Senado, que reiteradamente cometem crimes contra a nossa Constituição, contra uma minoria de negros, de mulheres, de populações LGBTs, e continuam impunes, né? Então, mas infelizmente esse pessoal só vem para esse tipo de mesa para colocar alguma coisa e depois ir embora, não tem a coragem de discutir, de debater o assunto racionalmente, em cima de princípios. Eu queria então resumir a minha fala em 3 pontos muito rápidos. Em primeiro lugar, a dignidade de todo ser humano. Todo ser humano tem em si a sua dignidade. Eu sou cristão, protestante, e uma das coisas que a gente preza é pela dignidade de cada ser humano. Não existe o rótulo em primeiro lugar. É menor, é prostituta, é bandido. Existe um ser humano ali, criado à imagem e à semelhança de Deus. E esse ser humano, ele merece ser tratado com a maior dignidade possível. Nós acompanhamos
caso do menino Ítalo, que talvez vocês conhecem, lá em São Paulo, que foi morto pela polícia, menino de 10 anos de idade. A polícia dizendo que ele estava com arma, que ele atirou, que ele trocou tiros com a polícia. Imagina uma criança de 10 anos de idade conseguir dirigir um veículo alto e, ao mesmo tempo, trocar tiro com a polícia. Nós acompanhamos aquele caso desde o início. Eu tive na casa da mãe do Ítalo, a dona Cíntia, e por ela ter sido ex-presidiária, algumas pessoas ligaram para a nossa organização, a Visão Mundial, reclamando: por que vocês estão ajudando esse menino que é bandido? Por que vocês estão ajudando uma pessoa que a mãe ela foi presa? Eu falei: mas quer dizer que pelo fato da pessoa ter cumprido uma prisão, ela já não é digna mais de receber uma solidariedade ou uma ajuda? E aí, no dia da reconstituição do crime, não sei se vocês acompanharam, trazem algumas pessoas que são do lugar onde aconteceu o episódio com o Ítalo, organizou uma manifestação de apoio à polícia por ter matado o menino Ítalo. Então, imagina a sociedade, o nível de insanidade que a gente vive nesses dias de hoje, onde uma criança de 10 anos de idade é tida como marginal, como bandido, e sem ninguém nem discutir o assunto primeiramente, né? Então eu queria primeiramente que a gente pensasse nesse tema, a gente pensando que todo ser humano, se ele errou ou não, ele tem o direito ao respeito, à dignidade. Ele tem o direito a um julgamento justo. Se ele cometeu algum tipo de crime, ele merece um julgamento justo, e não ser morto pela polícia, que naquele momento a polícia está sendo juiz, está sendo promotor, está sendo o próprio executor da vida dessa pessoa. Em segundo lugar, eu queria que a gente pensasse que tipo de sociedade que a gente quer construir. Infelizmente, algumas pessoas acham que ao criminalizar o menino, rotulando como marginal, como bandido, ela está separando. Com essa atitude, nós estamos construindo uma sociedade racista, porque nós sabemos muito bem que quem está indo para a cadeia são negros, são jovens da periferia, são meninos que não têm uma boa escola e estão saindo das escolas. Então, infelizmente, a nossa sociedade, o nosso Estado não tem o direito de mandar os nossos jovens mais cedo para as cadeias. Enquanto nós não construímos mais escolas, enquanto nós não tratarmos os nossos jovens com mais dignidade, nós não temos nenhum direito de mexer assim na lei que trata sobre este assunto. E, por fim, eu queria eu queria homenagear o meu filho que está aqui comigo hoje. Assim que eu recebi o convite para vir aqui, eu comentei com o Azaf, meu filho que está aqui, e eu falei: Azaf, eu vou lá no Serafim, pai, eu quero ir com você, para poder somar junto com você por esta luta em favor dos nossos jovens. Então, aquilo que eu quero para o meu filho e para minha filha, que é uma vida plena, com dignidade, eu quero para cada criança, cada jovem do nosso país. Nós não podemos, de maneira alguma, tratar os nossos jovens dessa maneira separada. O deputado fala do jovem como se fosse um outro ser. Não é, nós somos todos iguais, estamos todos irmanados. Aquilo que acontece com uma pessoa, seja onde ela estiver, aquilo me atinge diretamente. Então, eu queria convidar a cada um de nós aqui a não desistir. Nós somos minoria, mas nós precisamos persistir nessa luta, buscando um país que
trata os nossos jovens com dignidade. Então, nós não vamos construir uma nação rotulando, discriminando e mandando nossos jovens para a cadeia. Que Deus nos livre de deputados com essas cabeças que a gente ouviu aqui hoje. E que Ele nos ajude a eleger futuramente pessoas comprometidas com a dignidade de cada ser humano, de cada pessoa. Muito obrigado.